Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso vídeo. Queria reforçar ainda sobre as questões discursivas, quais são os aspectos que são normalmente avaliados. Eles vão verificar a sua capacidade de exposição de ideias com clareza, coerência e coesão, a construção de argumentações consistentes, o domínio da norma culta e o estabelecimento de relações, entre outros. É bem importante que vocês fiquem atentos para o que está proposto no comando. Bom, vamos agora para as questões do estilo interpretação. São aquelas questões que a gente conhece como ABCDE, né? Então são questões que normalmente são aparentemente mais simples, mas tem que se tomar muito cuidado com elas. Essa aqui é uma questão do ano passado sobre a seleção francesa de futebol, vencedora da Copa, né? Chamada de seleção multicultural, países de origem dos países dos jogadores da França, né? Então a gente percebe que existe aqui uma multiplicidade de locais. E aí o comando diz o seguinte: considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta. Então a gente tem aqui A, B, C, D e E, e aí a gente vai ter sempre as questões, as alternativas muito parecidas, né? Tanto na sua construção quanto no seu tamanho, exatamente para não gerar aquela eliminação imediata, como eu havia comentado. Uma outra opção que a gente tem aqui também é sobre uma questão sobre atividade racional. A gente tem primeiro aqui, né, o livro do Karl Marx e um livro da Yamamoto. Essa é uma questão de serviço social e a gente percebe que ela muda um pouquinho só, né? De acordo com a matriz marxista sobre a compreensão do processo de trabalho, é correto afirmar que você percebe que aqui ele está gerando uma frase que vai ser completada com uma das alternativas. Você percebe que aqui tá diferente, ó, assinale a opção correta. Na prática, dá quase a mesma coisa, só que tem um detalhe. O que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem responder esse tipo, que a frase é para completar, sempre leia a frase completa com a opção, para vocês sentirem a frase inteira e saber qual que é correta. Então, sobre a compreensão do processo de trabalho, é correto afirmar que o ser social realiza o trabalho com base na capacidade teleológica, assim como os animais? Ou, sobre o processo de trabalho, é correto afirmar que o trabalho é alienado quando trabalhadores não detêm os meios de produção, mas apenas os produtos da sua força de trabalho? E aí você vai colocando o VOF do lado, fica mais claro para você qual que é a verdadeira. No caso de ter duas verdadeiras, você refaz o processo com elas duas para tentar identificar qual é a correta. Bom, aqui a gente tem também uma outra, né, que é de complementar, né? Então, os assistentes sociais no Brasil devem pautar o exercício profissional em resposta tarará, ou devem compreender as particularidades políticas tarará, ou apreender os problemas, e aí você segue cada um com VOF do lado para não errar. Bem, vamos agora para as questões estilo resposta múltipla, que é aquela que tem opções e você tem que anotar somente as que estão corretas, né? Mesmo processo, aqui a gente tem o texto 1 e o texto 2, aqui a gente tem um texto das Nações Unidas, aqui da Acnur, e aí você vai ler, né, sobre ela, sempre anotando aquilo que você considerar mais importante, aquilo que é a palavra-chave. Aí você vai ter aqui, ó, o primeiro comando e o segundo comando. Numa questão desse tipo de resposta múltipla, vocês sempre terão dois comandos. O primeiro, que pede para você avaliar as afirmações ou asserções. Asserções são afirmativas também. E depois, é correto apenas o que se afirma em, tá? Então, aqui, considerando as informações, avalie as afirmações a seguir. Você vai ler cada uma e vai colocar do lado V ou F. Depois de ter feito isso, você vem aqui e verifica qual que está correta. Percebam, né, que elas também sempre começam de forma muito parecida, neste caso, todas começam com artigo, e que há dois comandos, como eu falei. Então, o primeiro sempre vai ser para você avaliar o que está aqui, e o segundo para você afirmar o que está correto. Tem duas maneiras de fazer. É correto apenas o que se afirma em 1, 3, tarará, ou o professor pode colocar, é correto o que se afirma em 1, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 4 apenas, é a mesma coisa. Eu prefiro esse porque eu acho que fica mais claro, mais evidente, confunde menos vocês que já estão com muita informação, fica mais limpo. Bem,
E aí você vai verificar, não encontrou a resposta que você acha que é a correta, volta e refaz o processo colocando o VOF do lado, tá bom? Normalmente elas têm possibilidades de uso muito amplas, né? São as questões mais utilizadas no ENAD de hoje. A última, que eu acho que é que o pessoal tem mais dúvidas, são as questões no estilo asserção-razão. Como eu falei para vocês, a asserção é uma afirmativa e a razão é o motivo pelo qual aquela afirmativa é correta ou não. E aí a gente tem aqui uma opção, por exemplo, a gente tem uma questão com um texto base da Unisol Brasil, e aí os comandos dessa questão também são sempre os mesmos. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir, então você vai avaliar colocando o VOF nelas, e a relação proposta entre elas. E aqui é importante separar mesmo. O que eu sugiro para os meus alunos? Primeiro, faça só a avaliação de cada uma das alternativas e ponha V ou F do lado. Então, você leu o fomento de atividades econômicas orientadas pelos princípios da economia solidária, deve ser objeto de atenção no âmbito da gestão pública e requer políticas voltadas para essa área de atuação. Então, vamos colocar aqui que ela é verdadeira. Não lê o porquê, tá? Espera um pouco. Aí lê a segunda. A destinação de recursos públicos para empreendimentos fundamentados na economia solidária viabiliza a inclusão de diversos segmentos sociais na economia e promove a valorização de práticas e saberes construídos coletivamente? Aí você põe o V ou F aqui do lado, tá? Então, se os dois forem V verdadeiros, você tem essas duas opções, a A ou a B. Ó. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, aí para aqui. E aí qual é a relação? Você vai para o porquê. O fomento dessas atividades é a atenção da gestão pública porque a destinação de recursos promove a valorização de práticas, ou seja, as duas são verdadeiras e isso acontece por causa disso, então a 2 é uma justificativa correta da 1, tá? Se não fosse, seria só que as duas são verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira. Vou dar um exemplo para tentar simplificar um pouco para vocês usando eu mesmo. Vamos lá, esta aqui sou eu, né? Como vocês podem ver pela foto, é bem antiga e então aqui vai denunciar um pouco a minha idade, mas não tem nenhum problema não. É bom se serve para vocês entenderem como fazer, para mim tá valendo. Então vamos lá, uma questão, faz de conta que tem lá todo um texto base. A asserção 1 diz o seguinte: a Érica tem 46 anos. Eu vou dizer para vocês que realmente eu tenho. A asserção 2, ela nasceu em 1973. Também é verdadeira. E aí, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ver se tem referência, se tem relevância uma coisa para outra. Então, a Érica tem 46 anos porque ela nasceu em 73? Sim. Então, o fato de eu nascer em 73 faz com que eu tenha 46 anos, ou seja, a asserção 2 justifica a asserção 1. E aí, nesse caso, seria a opção A dessa daqui, ó. As duas são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Vamos para uma segunda opção. Aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre o meu time aí de futebol. Esse aqui é meu filho. Então, a Érica tem 46 anos, vocês já sabem que é verdadeira, correto? Por quê? Ela é São Paulina. Então, ela é São Paulina? Vocês podem ver aqui que sim, né? Então, V e V. Aí vem a asserção razão. Ela é São Paulina porque tem 46 anos? Não, as duas coisas são verdadeiras, mas uma não influencia diretamente a outra. Então, neste caso, a alternativa correta seria a alternativa B, tá certo? Então, assim, é uma maneira da gente tentar explicar um pouquinho melhor. Aí aqui a gente vai ter uma outra opção, tá falando também de serviço social, e aí vamos tentar resolver aqui essa questão para vocês verem se ela é verdadeira. Em uma perspectiva crítica, a pesquisa no serviço social é um elemento constitutivo da praxis profissional comprometida com o enfrentamento às manifestações da questão social. Eu venho trabalhando muitos anos já com o pessoal do serviço social, né? Então aqui é verdadeira. E aí a segunda alternativa. A pesquisa no serviço social deve contemplar equivalentemente todas as matrizes teóricas para corresponder à perspectiva democrática defendida pelo projeto ético-político. Como eu sei que não, por quê? Porque eu conheço o projeto ético-político do serviço social, então essa aqui é falsa. Então, se aqui é verdadeira e aqui é falsa,
A opção seria esta. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá bom? Aqui só para a gente finalizar, a estrutura de uma questão de múltipla escolha, que são aqueles 3 tipos, interpretação, resposta múltipla e asserção-razão, sempre vai ter um texto com a referência. Esse texto pode ser um gráfico ou qualquer outra coisa. O enunciado, comando e alternativas, um gabarito e distratores. Na questão discursiva também a gente tem aqui 1 ou 2 textos, a referência e o comando. E aí você tem 15 linhas para poder desenvolver o seu raciocínio. Vale a pena fazer um rascunho antes com palavras-chave e desenvolver com coerência e coesão. Espero que tenha sido útil para vocês e qualquer dúvida é só nos procurar, tá bom? Um abraço, até mais.